Agora sim, nós estamos ao vivo com o professor Leandro Zago. Prazer, professor, ter você com a gente. Satisfação grande. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Giovanni. É um grande prazer. Assim, vocês que fazem esse tipo de trabalho de cobertura da base é fundamental. Aumentou muito, né? Essa cobertura da base e os portais têm feito um trabalho sensacional, dado essa visibilidade para aqueles profissionais que, óbvio, né, ainda não tem toda essa cobertura. É um investimento menor na base, mas vocês já conseguem ter uma cobertura e fazer o torcedor e quem trabalha ter muito mais informação sobre a base do Brasil todo, que é um país gigantesco. Exatamente. A gente tem uma dificuldade grande, né, em equipe, em estrutura. Né? Se já é difícil para os clubes atuarem, né, e pagarem seus funcionários, imagine para um portal de notícias que vive e que precisa de anunciantes, todo aquele processo que a gente já sabe como são os veículos de comunicação. Mas a gente realmente toca com muito empenho, porque a gente entende a importância do futebol de base no Brasil e no mundo, né? E aí, professor, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, quem é Leandro Zago, para o nosso seguidor, para as pessoas que não conhecem o seu trabalho. Queria que você falasse resumidamente aí um pouco sobre a sua trajetória, por favor. Bom, Leandro é filho da Terezinha e do Gilberto, casado com a Raquel, um menino que nasceu numa periferia no interior de São Paulo, em Campinas, e tentou ser jogador de futebol, né? Então, como uma história, acho que meio comum, né, Giovanni? A gente busca sempre, né, se apaixona pelo futebol ali quando é criança. E a partir daí fui buscar minha formação. A partir dos 17 anos, praticamente ali, identifiquei que não era para mim, né, ser um jogador de alto nível. Saberia até que conseguiria talvez jogar profissionalmente, mas nunca atingiria um nível muito alto para poder ter sucesso, né, no futebol, sucesso e poder ter uma carreira com destaque, que é o que vale a pena. O futebol ele parece muito mágico para quem a gente assiste, mas grande parte aí dos atletas passam por muito mais dificuldade até do que por sucesso. E aí fui buscar conhecimento, fiz educação física na Unicamp de Campinas, né? Tive uma boa influência de vários professores. Como eu queria ser treinador, fui buscar MBA em gestão de pessoas como especialização. Tenho um MBA em gestão de pessoas. Fui estudar, sabia que o caminho para que eu entrasse no futebol era pelo conhecimento, por não ter uma carreira construída no meio, né? Então, a partir daí, esse ano já faz 20 anos, né, que dei o meu primeiro treino de futebol em escolas de futebol. Comecei pelo caminho das escolinhas de futebol, fui trabalhar com futebol adulto amador, né, jogos do SESI, futsal nos jogos do SESI, futebol de campo nos jogos do SESI muito novo. Eu tinha atletas que eram 30 anos mais velhos que eu, né, na época, eu com 21, 22 anos, já treinador aí de jogadores de 50, 52, de 30 também, né, no jogo adulto. E isso foi dando rodagem, né? E de 14 anos para cá, entrei nesse circuito dos clubes, e desses quase 14 anos, são praticamente aí 12 anos e meio com formação em todas as categorias do sub-13 ao 23, e um ano e meio ali próximo disso com futebol profissional, como auxiliar técnico, né, de equipes profissionais aqui em Campinas. Trabalhei nos dois. Então, basicamente foi isso, cara. Eu fui atrás do conhecimento, fui atrás de estágios importantes para poder construir esse conhecimento que poderia me colocar no mercado aí onde eu queria. Eu iniciei, né, minha fala falando que você tem destaque, né, nessa sua trajetória como treinador. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus títulos na Ponte Preta e no Atlético Mineiro, que foram esses que te deixaram um patamar, digamos assim, de destaque, né, no cenário nacional. Eu ganhei, assim, meu primeiro título na base foi em 2010, como preparador físico ainda, né? Eu passei com algumas outros cargos, né? Fui preparador físico do Esportivo Brasil. A gente foi campeão de uma Copa Ouro, que é uma competição aqui em São Paulo, prévia ao Paulista. E depois, meu primeiro título como treinador foi pelo Corinthians, sub-15 do Corinthians, em 2013, né? Uma geração muito boa ali, 98, 99 do Corinthians, uma geração que tinha Léo Jabá, Leonardo Santos, Matheus Pereira, Fabrício Oia, Carlos, né, que está agora no profissional lateral, que na época ele era atacante ainda,
o Rony, que está subindo agora, que foi destaque na última Copa São Paulo, nas últimas aí que o Corinthians disputou. Então eram gerações muito boas. Então em 2013 eu E conquistei o 98 ou primeiro título. 99 aquele time? Desculpa. Esse time que eu falei é 98, 99, né? Mas no ano anterior também a gente teve a equipe 97, 98, que eu fiz grandes campanhas, mas não consegui nenhum título com eles. A gente sempre batia semifinal e acabava acontecendo uma coisa, mas também era meu primeiro ano como treinador na base e acho que faltou também talvez um pouco mais de experiência ali naquele momento, né? Você trabalhou com o Márcio Zanardi, então? Eu trabalhei em paralelo com ele, não com ele junto, né? Ele era do sub-11, eu era do sub-15. Quando eu saí, ele assumiu o sub-15, Entendi. né? E já no ano anterior, a geração 97, 98, ela era melhor ainda, né? Que é a geração que tem o Malcom, que está no Zenit, passou pelo Barcelona, o Maicon, que está no Shakhtar, Guilherme Arana, que foi do Sevilha, está no Galo agora, retornou. Era uma geração, o Mantuan. Então, assim, era uma geração melhor ainda. E a partir dali eu praticamente fui só treinador, né? A partir de 2012, com breves períodos ali como auxiliar. E essas foram as primeiras conquistas. Na Ponte, eu tive um vice-campeonato paulista, fazia 34 anos que a Ponte não fazia uma final de competição estadual aqui em São Paulo. A gente perdeu a final para o Palmeiras, que foi o primeiro título ali do Palmeiras que marcou uma série de conquistas, né? Que o Palmeiras teve depois na sequência. O Palmeiras também vinha reestruturando, reformulando algumas ideias na base, e o Sub-20 ganhou, e depois daquilo o Sub-20 do Palmeiras passou ali o ano 2018 e uma parte 19 ganhando tudo praticamente, né? Até o Flamengo ter essa supremacia. Nesse time da Ponte a gente tinha o Emerson, que está no Betis, né? Que foi comprado pelo Betis, passou pelo Galo. Lateral Foi direito. lateral direito, exato. E agora no Galo são 3 títulos no primeiro ano e meio de Galo, né? Que eu tive. Foram 2 campeonatos mineiros, sub-17 e 20, e fui campeão da Taça BH, que equivalia ali naquele ano de 2018 ao Campeonato Brasileiro. Então essa que foi o último ano antes da CBF ter um Campeonato Brasileiro da categoria oficial, né? Então a BH era considerada ali o título nacional. Então, basicamente, Giovanni, são essas aí as conquistas e sempre tendo jogadores aí com projeção. Acho que isso também é muito importante. A gente fica muito ansioso em qualquer conversa com um técnico de futebol de base para fazer essa pergunta, mas mais do que a pergunta, a gente é interessado na resposta. E aí o torcedor do Atlético Mineiro que está assistindo a gente está também ansioso por essa parte da nossa conversa. Começando pelo time sub-17. Eu vou falar um nome, mas eu gostaria que você falasse, concordando ou não, mas que você falasse também de outros nomes. Eu gosto muito do Guilherme, que você trabalhou, que foi um dos destaques do seu título da Taça BH Sub-17, mas com certeza tem outros talentos. Quais nomes você acha que o torcedor do Galo, daquela geração Sub-17 que você foi campeão, que você acha que pode vir? Obviamente a gente sabe que é complicado, é delicado essa questão, nem sempre acontece, mas qual destaque que você pode dar, que o torcedor pode falar assim, vamos olhar com carinho? Ali eu tenho, na verdade, eu tenho muito carinho com aquela geração, a 2000, 2002 do Galo, que foi o primeiro grupo que eu trabalhei no Galo, né? E assim, foi com certeza, Giovanni, a equipe, o grupo com o melhor perfil que eu trabalhei em relação a equilibrar potencial técnico com perfil pessoal. Eu tive grupos tecnicamente muito bons, mas que talvez o lado pessoal prejudicava um pouco as relações, as ambições. E tive grupos também muito legais de trabalhar, mas que talvez não fossem tão capacitados. Aquele grupo ele tinha os dois lados muito bons. Ele equilibrava. Talvez ele não fosse nota 9 nos dois, ou em um dos dois, mas ele era nota 8 nos dois. E talvez isso fez a gente ter sucesso. Ali a gente tem atletas com, pelo menos ali, 7 atletas que tem muita projeção, né, daquele grupo da BH. Eu acho que a gente tem 3 zagueiros, né, com muita qualidade, Cauê, Iago, Isaac, tem o Júnior, goleiro, o Rubens, médio, que foi eleito o melhor jogador da competição e é um jogador que para mim tem um baita potencial. É volante, meia, né? E o Rubens, ele é o que os ingleses chamam de box to box, né? Ele é o área a área, né? Bate e volta com facilidade incrível. Exatamente. E aí você tem o trio de ataque, que eu vejo muita projeção nos 3. Você falou do Guilherme, que foi artilheiro, era o centroavante, mas os 2 atacantes também de lado que a gente tinha, o Thiago Juan e o Luiz Felipe, são jogadores extremamente inteligentes, com cada um com sua qualidade, muito rápidos, fazem gol, não são extremos que não fazem gols, são jogadores que jogam por fora e sabem fazer gol.
E além de tudo ainda tinha o Neto, né, 2002, que depois teve muitas convocações para a seleção, participou de uma boa parte da formação daquele grupo que foi campeão mundial ano Mundial. passado com a seleção, né, que ele era um médio ali, né, no nosso time, né, e que agora a gente vem trabalhando ele como lateral lá no Galo também, porque a gente vê muito potencial nele nessa posição. Então essas são são os jogadores ali, e tem outros, né, que talvez ali não chamaram tanta atenção naquele momento, né, o lateral esquerdo Matheus Lima também, um jogador muito inteligente. Então eu vejo vários. Eu acho que o treinador ele tem, né, a gente fala em base, não é ganhar ou formar, é ganhar e formar, porque você precisa construir uma mentalidade vencedora. E principalmente você tem que deixar um legado. Eu acho que é fundamental que o treinador deixe legado. Então, assim, eu me atento muito para quantos jogadores de cada geração que eu trabalho eu estou deixando para o clube. Se o clube vai utilizar, se ele vai ser bem aproveitado na transição, aí já não é mais um problema meu. Mas com certeza ali tem muitos jogadores com grande projeção. Agora falando daquele time sub-20, ano passado, só lembrando, Leandro Zago hoje é treinador do time sub-23. Aquele time de 2019, campeão mineiro, sub-20. Quem que o torcedor, certamente, muitos deles estão hoje com você no time sub-23, né? Hoje, obviamente, dentro dessa limitação de pandemia, mas acredito que alguns deles estão com você no seu time sub-23, no Aspirantes. Quem daquele time ali tem potencial? Quem que você acha que o torcedor pode esperar aí com carinho nos próximos anos para surgir no time profissional? Bom, primeiro assim, é legal porque a gente deixou, né, antes de eu assumir a equipe de transição, a gente deixou ali um grupo, uma geração 2000, 2001 muito boa, né, que foi a que fez a Taça São Paulo, conseguiu fazer bons jogos na Taça e com certeza é um sub-20 muito mais forte do que aquele que tinha, né, que a gente tinha recebido. Então isso também é importante. E eu vejo assim, na verdade, os que eram os destaques são jogadores que estão, né, no grupo de transição, né? Primeiro o Marquinhos, que foi já importante ano passado para a equipe principal, inclusive fazendo alguns gols importantes, né? É um jogador que hoje é um patrimônio do clube, já é monitorado por clubes do exterior, né? Um jogador que estava no último ano de sub-20 e naquela ansiedade de vai, não vai, mas tinha demonstrado muito desenvolvimento, né? Muita maturidade, muito desenvolvimento técnico. Era um jogador extremamente decisivo para a gente em vários jogos. E jogadores que têm treinado com a equipe principal, né? Hoje na verdade, jogou pouco com a gente, mas hoje já está treinando com o grupo principal do Galo hoje, o Gustavo Henrique. A gente estava agora há pouco o Leonardo Grigio, que era o zagueiro, né? Um zagueiro canhoto. E o Adriano, volante, e o Castilho. Acho que esses jogadores aí são aqueles que mais rápido podem chegar. Mas tem alguns outros 9-9 também com potencial, mas que não foram tão destaque dentro daquele grupo, mas que também tem potencial para chegar. Então, assim, eu já falei aqui de pelo menos uns 12, 13 nomes, e a gente deve ter ali no Galo hoje com projeção, né, para a torcida aí, a gente tem pelo menos uns 25 nomes aí que os próximos 3 anos vão colocar em condição de disputar. Se vão chegar ou não, depende de muitos fatores, do atleta, do clube, do uso, do treinador que está lá, tem muitas coisas no processo, mas que o Galo hoje tem ali muitos jogadores em projeção, isso a gente tem. Você falou da geração 2000, 2001. Acredito que tenha trabalhado com você, e aí tá na nossa pauta aqui de conversa para te perguntar sobre. O Alejandro é um desses atletas, né? É um exemplo de atleta O que Alejandro eu não trabalhei com ele, ô Giovanni, porque quando eu cheguei ele já estava no principal. já está no Então principal. eu nunca tive contato com o Alejandro, nem com ele nem com o Bruninho. Os dois têm idade ainda de 20, mas eu não tive nenhum contato com eles. Eles já estavam no principal e eu nunca nem jogaram comigo, porque quando eu assumi o sub-20 eles já estavam num estágio que eles não desciam para jogar. Eles já estavam mais consolidados na equipe principal. Aproveitando esse tema, né, do Alejandro, do próprio Bruninho, que subiram muito cedo para o profissional, tem até uma pergunta aqui do Long Guimarães. O que você acha no caso de subir atletas mais novos para as categorias superiores por teoricamente serem acima da média? Você defende essa tese de que tem qualidade, tem que subir mesmo, ou acha que é preciso ter uma gangorra? Enfim, tem várias teorias. Qual é a sua? Qual é que você defende? Uma coisa que eu tenho certeza que não funciona é não ter certeza dele subir e depois voltar a ele sem dar satisfação para o atleta. Isso com certeza é o que mais mata talento hoje na nossa categoria de base, na transição. Em relação a essa transição para o profissional,
Para mim, ela tem que ser avaliação técnica. Se ela for financeira, também eu incorro nesse erro anterior que eu falei. Eu vou querer antecipar para poder pensar no lado do negócio. O atleta vai lá, ele não vai ter desempenho porque ele não está preparado, eu acabo perdendo meu patrimônio. Então, ele tem que olhar pro lado técnico. O lado técnico, ele tem que me dizer o seguinte: o atleta tem que estar na categoria que proporcione para ele grandes desafios. Ele sobra no sub-17 em relação a desempenho, talvez ele esteja preparado para estar no sub-20. Ele sobra no sub-20 em relação a desempenho, talvez ele esteja preparado para estar no profissional. Se ele é um bom jogador que fez 3, 4, 10 bons jogos, isso não é suficiente para eu poder subir um jogador. Outra coisa, nada melhor do que consultar aquelas pessoas que trabalham no dia a dia com o atleta. Então, para mim, muitas vezes o processo ele acontece errado, porque ele vem de cima para baixo, o atleta sobe e ele é uma decisão de alguém que não conhece o atleta. E quem conhece o dia a dia do atleta é muito diferente de quem viu o atleta jogando. O atleta pode estar passando por um motivo por um momento de desempenho que não condiz com a preparação dele, né, com o que ele consegue entregar. A gente sabe que a médio e longo prazo ele não vai sustentar aquele desempenho. Ou que ele enfrentou cenários, né, por exemplo, hoje a Taça São Paulo, ela é uma competição enganosa. A torcida usa de parâmetro, a torcida se empolga, mas uma coisa que assim, a Taça São Paulo ela é útil para avaliar jogador a partir das quartas de final. Às vezes, dependendo da competição, das oitavas, onde você começa a enfrentar os bons adversários. Para um time grande como o Galo, um jogador dele, ele vai ir muito bem, ele tende a ir muito bem nos primeiros jogos da Copa São Paulo, porque ele vai enfrentar um nível de dificuldade muito baixo. E isso não tem relação. Não é porque o jogador fez 5 gols num time fraco que ele está pronto para fazer um gol na Série A. Porque não relacionam, né? Resolver 5 vezes um problema fácil não significa que eu estou preparado para resolver uma vez o difícil, né? Então, esse tipo de correlação entre as coisas que tem que ser melhor avaliado, Giovanni, para a gente parar de perder talento. Hoje eu acho assim, a gente melhorou muito o nosso processo de formação no Brasil, os grandes clubes têm profissionais muito bons, mas a gente tem um gargalo na transição, a gente ainda não explora o máximo potencial da transição. E quando a gente tem uma transição alinhada, acontece mais ou menos o que está acontecendo no Flamengo, que é um time que nos últimos 3 anos fez aí quase 600 milhões de reais em venda de atleta. Porque o atleta tem grande projeção, tem potencial, sobe, joga e aí é negociado. Então, assim, quando você consegue formar grandes talentos e ter esse time de transição do atleta para o profissional, eu acho que esse é o grande segredo, para não matar o talento. Perfeito. Você fala em talento, você fala em extracampo, e numa pesquisa rápida sobre a sua carreira e perguntas aos amigos do mundo da bola e do futebol de base, sobre a sua pessoa como profissional de base, as pessoas falaram sobre o seu fator coração, sobre o seu fator humano. E me destacaram assim, esse é um verdadeiro gestor de equipes. Fala um pouco sobre essa sua atenção especial a esse extracampo, por favor. Pô, fico lisonjeado, não sei quem foi que te falou, mas agradeço essas pessoas, né? Que bom que eu tenho essa imagem com eles, né? Porque é o que a gente tenta construir. É óbvio que a gente está num ambiente de alto rendimento e a gente precisa tomar decisões importantes todo dia, e decisões que às vezes vão ter impacto na vida de alguém, né? Mas é importante que nessas relações que a gente constrói, primeiro, todos os profissionais do processo têm que ser respeitados. Então, cada um tem que participar com competência daquilo que ele pode. Nós temos que pegar o melhor de cada pessoa e envolvê-la no processo, né? Então, acho que isso faz com que, primeiro, a pessoa se sinta respeitada e importante dentro daquele processo. Acho que isso é fundamental, Giovanni, porque quando eu chego e centralizo, eu descarto pessoas, eu descarto potenciais e eu vou ter pessoas que estão ali sem envolvimento. E, para mim, a primeira coisa que eu tento construir em um ambiente é envolvimento para poder ter um grande comprometimento com o resultado. Eu quero que todo mundo esteja envolvido e comprometido com aquilo que está sendo construído. Então, eu preciso que as pessoas estejam juntas e elas estejam indo para o mesmo caminho. Eu busco, né, tratar todos com grande respeito, dedicar o espaço que cada um merece, né, que cada um tem que ter espaço e conforme a pessoa vai se envolvendo dentro do processo, vai mostrando querer estar ali de coração, eu acho que ela merece todo o crédito para participar ainda mais e contribuir ainda mais. Então, na verdade, a gente às vezes tem que fazer alguns filtros, a gente encontra profissionais que têm determinados perfis que não atendem ao que eu estou falando. Eu sou extremamente exigente, né, Giovanni? Eu me preparo, eu estou próximo de
estar nessa transição também profissional e eu me preparo muito para isso. Então eu tenho um nível de cobrança e de excelência com o atleta e com as pessoas que estão comigo muito alto. Então não é muito fácil trabalhar comigo se a pessoa não estiver comprometida com o que ela faz. Se ela estiver cumprindo hora, ela vai ter dificuldade. Mas para quem está envolvido, eu tenho certeza que há muita contribuição e crescimento pessoal para os dois lados, tanto para mim como para quem está envolvido. Então, tudo isso, cara, é uma exigência para a gente poder criar esse ambiente de alto nível, né, que todo mundo esteja envolvido. Eu não consigo ver a performance do atleta como dependente só exclusivamente do trabalho do treinador. Ela é multidimensional. O atleta vai depender de várias coisas para ele poder estar no campo, para ele poder ter desempenho, para ele poder não se machucar, para ele poder sustentar a carga de treino, a carga de jogo, para ele poder estar bem emocionalmente, mentalmente. E se eu centralizar isso, é muita coisa e eu vou errar muito. Então, eu gosto de delegar para pessoas e isso cria um envolvimento. E no ambiente do clube, eu busco sempre estar aberto para poder que todo mundo esteja envolvido. Então, como eu tenho ficado nos últimos anos sempre na última categoria, geralmente eu consigo ter uma conexão boa com os treinadores das categorias menores, que eu acho importante, né? Porque quando eu estava nelas, eu gostaria de ter esse acesso aos treinadores, porque eles estão vivendo um futebol diferente do meu. Então é legal para a gente poder compartilhar conhecimento e experiência e troca, né, sobre treino, sobre processo, sobre metodologia, sobre perfil de jogador, o que está faltando, sobre futebol profissional, que às vezes quem está em outras categorias acaba não tendo esse acesso. Então, todo esse ambiente ele acaba sendo favorável e, para mim, é papel do treinador manter esse ambiente favorável. O treinador que tem ambiente pesado, ele contribui muito para o insucesso dele. Excelente, professor. Eu vou fazer um. Tá chegando muita gente aqui, muitos comentários. Eu vou situar para quem não está ligado no movimento. Nós estamos aqui em mais uma live da base. Meu nome é Giovanni Soeiro, nós somos do portal da base, né, o dabase.com.br. Estamos conversando com o Leandro Zago, técnico do time sub-23 do Atlético Mineiro, que tem se destacado aí nos últimos anos e foi uma das pessoas mais recomendadas quando a gente pediu que o torcedor, que os nossos seguidores recomendassem, né, falassem os nomes. O nome do Zago foi um dos preferidos da galera e por isso nós estamos conversando com ele aqui agora. Zago, eu sei que você é um cara muito estudioso. Você falou aí da parte do extracampo, falou de jogadores, falou do período de transição da sua carreira. Uma coisa que notadamente você é preocupado é com variações de jogo, né, modelos de jogo diferentes. E eu nunca conversei isso com nenhum treinador, inclusive. Eu queria iniciar essa resenha específica sobre modelo de jogo com você. Você não acha, de que forma você enxerga essa... parece que virou vício, parece ser a única possibilidade. Eu vejo os torcedores no próprio estádio cornetando aquele modelo de jogo que está em moda, né, que é o 4-3-3, com dois ponteiros abertos, bem a moda antiga, mas que agora o beirada bate e volta. Enfim, muitas vezes a gente vê alguns treinadores bem limitados nesse sentido, bem focados nisso, e às vezes o jogo pede uma variação e não vem. O torcedor não vê isso. O que você acha disso? Como é que você treina isso? Como é que você trabalha isso nas suas equipes? Então, Giovanni, eu penso o seguinte: para mim, você sempre estará limitado nas suas variações pela limitação dos seus atletas. Eu não acredito que o treinador, que é a capacidade de variação que ele tem na cabeça dele ou na ideia dele, é o que ele tem de possibilidade para o jogo. O que você tem de possibilidade para o jogo é a possibilidade que os seus atletas oferecem. Porque mudar um jogo não significa mudar aquilo que eu estou pensando sobre o jogo. Mudar o jogo significa fazer com que meus atletas entendam que o jogo precisa ser mudado e sejam capazes de executar coisas diferentes do que eles têm feito até aquele momento do jogo. Então, a partir disso, né, eu venho aí nos últimos 6, 7 anos, voltando muito o meu olhar dentro do meu processo de desenvolvimento para o desenvolvimento individual do meu atleta, para poder oferecer para ele várias ferramentas e com significado. Então, não estou falando daquele treino antigo, né, aquele treino que é meio clichê de chapa com os dois pés, peito do pé, 2-2, passe de frente. Não estou falando disso. Mas pensei sempre em criar exercícios, criar desafios, criar jogos dentro do treino
que estimulem o atleta cada vez mais desenvolver mais ferramentas para ele poder jogar o jogo de maneira melhor. Por quê? Um atleta que tem mais possibilidades, né, ele vai conseguir ter mais variantes dentro do jogo, dentro do que for possível. Então, se eu precisar mudar de um jogo de posse, um jogo apoiado, para um jogo direto de primeira bola, para ter segunda bola, porque o jogo me pede, choveu. Eu não vou conseguir ter um jogo Campo ruim, apoiado. muito comum na base. Muito comum, campo ruim. Eu não vou. Como que eu vou ter isso? Não é porque eu falei para fazer que os meus atletas vão fazer. Eles têm que ter sido estimulados a entender o que esse jogo pede. Uma coisa é eu jogar apoiado, eu subir agrupado com a bola, em passes curtos, com jogadores próximos, porque isso tem relação com a transição. Na hora que eu vou perder a bola, eu vou ter os jogadores próximos para pressionar, para poder ter conexão entre eles na recuperação da bola. Quando eu vou para um jogo de primeira e segunda, eu naturalmente afasto mais meus jogadores quando eu estou atacando. Consequentemente, eu afasto mais para recuperação da bola, caso eu não termine a jogada. Então, tudo isso tem conexão com tudo. Ataque, defesa, ideia. E se o meu jogador não entende isso, como que eu vou, naquele momento, na beirada de um campo, a partir de uma orientação, construir tudo isso? Então, eu acredito muito que eu preciso desenvolver os meus jogadores para que eles tenham vários tipos de possibilidades de leitura dentro do jogo, para que eles saibam jogar em jogo curto, em jogo em primeira e segunda, em contra-ataque, marcando baixo, marcando alto, pressionando, recuperando a bola rápida, temporizando em transição, todas as possibilidades. Para, a partir dessa riqueza, eles conseguirem executar aquilo que o jogo pede. Nós vamos com um plano de jogo para o jogo, óbvio, você sempre tem um plano de jogo, você tem uma ideia central. Mas se eu precisar adequar o plano de jogo e meu jogador tiver todas essas possibilidades construídas, primeiro que ele vai percebendo naturalmente, porque o treino já vai ter feito ele pensar sobre aquele problema. Né? A ideia é que o treino faça. E se ele não estiver percebendo, com leves orientações, ele já consegue atingir o estado de performance que eu quero, porque ele já tem aquilo dentro dele. Então, essa é a minha ideia sobre variação. Não acredito em variações de prancheta se ela não tiver sido construída com o atleta no dia a dia, com treino, com um processo que construa degrau por degrau todas essas ideias. Demanda tempo, e aí talvez a gente esteja falhando, né, no futebol, principalmente profissional, que não dá tempo para os treinadores, e aí nós temos equipes que não conseguem construir com muita riqueza, porque elas têm pouco tempo, então elas constroem uma forma objetiva de jogar, e na base um pouco mais de tempo, e você vai vendo que aqueles trabalhos que tem um processo melhor de seleção de jogadores e dão para bons profissionais tempo, são aqueles processos que hoje a gente tem grande êxito, que são os processos vencedores hoje na base. Perfeito. Está claro que o processo, o termo processo é muito importante quando você pensa em definir o modelo de jogo. Certamente o internauta que está aí acompanhando nossa entrevista, nosso bate-papo, vai observar mais atentamente quando tiver a oportunidade de ver o time do Zago em campo. E aí, para esses privilegiados aí, tivemos em torno de 100 pessoas aí diferente. O que o torcedor pode esperar do time do Zago? Qual é a preferência, independente? A gente sabe que existem essas variações, existem esses processos todos, mas digamos que a gente esteja num processo seletivo para um grande clube e na mesa com o diretor, o cara fala assim, o que você quer? O que você prefere? Como você prefere jogar para trazer os jogadores ao seu modelo de jogo? Qual a ideia de jogo do Leandro Zago? Ó, eu vou te falar uma coisa meio brincadeira, mas é sério. Para ser contratado, eu falo aquilo que ele quer ouvir, bem bonito. Que vou jogar propondo o jogo, que eu vou ser ofensivo, que eu vou jogar, que eu vou ter ideias de ataque, vou jogar em cima do meu adversário o tempo todo, papapá. Eu posso falar um monte de ideias sobre ataque. Mas eu acho que o mais importante, Giovanni, para a gente construir, depois eu vou finalizar com a resposta do que você me perguntou, é entender cenário. Se a gente não entende cenário, cara, você não vai ter sucesso como treinador. Um treinador tem que fazer exemplo. Eu assumi a equipe sub-20 do Galo no passado, no dia 26 de junho. Menos de uma semana depois, eu tinha um jogo pelo Mineiro 2 dias depois, que a gente ia jogar, já estava planejado com uma equipe B. Eu estava no sub-17, fiz a transição. E a gente já tinha um jogo contra o Fluminense em casa no meio da outra semana. Eu teria praticamente 2 ou 3 sessões de treino para enfrentar o Fluminense. Nós vencemos o jogo no sábado e fomos enfrentar o Fluminense. Eu tinha 3 sessões de treino contra o Fluminense. Eu ainda estava começando a conhecer os atletas um pouco, né? Com relação à ideia, ela estava sendo ainda passada uma pequena parte. Nós perdemos por 4-1. A equipe ela já tinha vindo de uma derrota para o Botafogo,
E a equipe sub-20 do Galo, naquele momento, ela fazia 1 ano e meio que ela não vencia um jogo grande fora do estado de Minas Gerais. Desde que praticamente eu cheguei no clube, a equipe só venceu jogos contra o rival pelos clássicos regionais, né? Que foram 2 ou 3 vitórias, se eu não me engano. Ela não foi à final do ano anterior, do Campeonato Mineiro, ficou fora, perdeu a vaga para o América, foi América e Cruzeiro a final. E aí naquele ano ela tinha perdido o jogo no Mineiro, mas vinha com uma boa campanha. Então eu tive que entender o cenário. Outra coisa, estava trocando a direção da base, então estava trocando muito o grupo de atletas, porque foi feito um diagnóstico de que a gente precisava fazer uma releitura daquele grupo. Aquele grupo não era um grupo que ia colocar jogadores na equipe principal em bom volume. A gente tinha pouca chance de ter atletas na equipe principal ali. E a mentalidade de boa parte daqueles atletas não condizia com aquilo que a gente entendia como jogadores de alto nível, né? Jogadores que a gente vai projetar em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos, dependendo da idade. Ou seja, foi feita uma troca de 20 jogadores. A gente tirou 20 e chegaram 20, né? Pela direção da base, né? Chegaram 20 atletas. Só que esses 20 não chegaram de uma vez na minha primeira semana. Eles foram chegando de 2 em 2, de 3 em 3 a cada semana. Então isso foi um processo de 2, 3 meses que foi acontecendo ao longo do processo. Eles vinham, geralmente, jogadores que não estavam jogando, fora de forma, que eram jogadores com potencial bom, mas que a gente não estava em condição de desempenho. Dentro disso, eu estava no Campeonato Brasileiro. Como eu te falei, a gente tinha perdido para o Fluminense, tinha jogo pelo Mineiro no sábado e enfrentava o campeão da Copa do Brasil, que era o Palmeiras, na outra semana, em casa, né? Um cenário que a gente era, naquele momento, lanterna da competição, na segunda rodada, e eu estava renovando o grupo. Então, nesse momento, Giovanni, eu não posso colocar o meu ego à frente daquilo que vai ser o melhor para todo mundo. O que era o melhor naquele momento? Primeiro passo, tornar aquela equipe competitiva. Eu precisava resgatar aquela equipe emocionalmente. Era uma Não equipe que perder. estava... Exatamente. Eu precisava, o primeiro passo, eu precisava não sofrer gol rápido. Esse era o primeiro passo dentro do jogo, para que ela não minasse, né? Aquele trabalho emocionalmente muito rápido. Eu sabia que a gente ia construir uma defesa sólida, isso é característica das minhas equipes. Tem defesa sólida, muita velocidade quando recupera a bola. Eu tenho um jogo muito mais vertical, né? Já estou te falando aqui algumas ideias do que eu construo. Eu tenho um jogo, minhas equipes finalizam muito, né? Elas geralmente têm artilheiros de competição, como a gente teve no Mineiro, teve na BH, teve no Mineiro do ano anterior. Tive artilheiro do Paulista na Ponte, o ano que a gente foi vice. Lá atrás, no Corinthians, 3, 4 artilharistas. Meu time finaliza muito e tem jogadores que fazem gol. Só que geralmente elas são caracterizadas por sequências ofensivas mais curtas. Eu prefiro ser um pouco mais vertical e recuperar a bola na sequência, do que fazer com que a bola rode muito. Até acho que eu tenho mudado e tenho elaborado um pouco mais o jogo com o tempo. Mas, naquele momento, encaixava bem com os jogadores que eu tinha e com o tempo que eu tinha para treinar, que era 0. Porque eu praticamente jogava sábado, recuperava, jogava quarta, recuperava, jogava sábado. É óbvio que eu comecei a dividir 2 grupos para poder treinar. E aí os jogos do Campeonato Mineiro a gente conseguiu ir vencendo, mas a gente foi construindo a campanha do brasileiro sólida naquele momento. A partir do jogo contra o Palmeiras, nós vencemos por 3-0. Nós ficamos 15 jogos invictos a partir daquela semana. E aí a gente disparou, fomos lá para 4º lugar do Campeonato Brasileiro, classificamos em primeiro no Campeonato Mineiro, na primeira fase, terminamos em primeiro, jogando com jogadores que não vinham jogando brasileiro. E aí então a gente conseguiu dar uma sustentação, a gente acabou enfrentando, fora o América, algumas equipes mais do interior de Minas, na reta final, ali 3, 4 jogos. E aí a gente teve que planejar a reta final, já chegou a final do Mineiro, e eu tinha praticamente 2 meses de trabalho, chegaram na reta final. Então não era o momento de eu estar elaborando uma ideia de jogo. Eu precisava, naquele momento, ser muito sólido e competitivo. Eu tinha uma semifinal muito forte contra o Cruzeiro, que é o grande rival. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado na hora que você vai planejar. Então, eu não deixei de desenvolver conteúdos que eram importantes, mas eu sabia que a manifestação deles nos jogos ainda não ia acontecer como eu queria. Então, ao longo do tempo, nós fizemos grandes jogos no Campeonato Brasileiro. Vitórias, assim, de 3-0 contra o Vitória, 4-0 contra o Santos, 2-0 no Grêmio, que foi vice-campeão da Copa São Paulo depois, em janeiro. Ganhamos do São Paulo, que para mim, tecnicamente, era a melhor equipe da competição do Campeonato Brasileiro. Só que a gente começou a evoluir em ideias e conceitos ao longo da competição. Né? Eu não conseguia pôr a minha ideia com 3 semanas ainda. Com 3 semanas eu precisava ser competitivo, recuperar confiança, mostrar para aquele grupo
que ele precisava confiar nele, que ele podia ganhar. Então aí a partir disso você vai construindo ideias. Uma coisa importante é o seguinte, né? E aí voltando, se eu estou na entrevista para o gestor, a primeira coisa que eu pergunto: quem foram os treinadores desses jogadores nos últimos 4, 5 anos? Como foi o processo que foi desenvolvido com eles? Porque se eu chegar na entrevista e falar aquilo que você quer ouvir, né, que para o gestor, eu tô mentindo para você, porque eu não serei capaz de fazer com que eles joguem esse jogo em 3 meses, se os últimos 3, 4, 5 anos eles não receberam os estímulos necessários para poder desenvolver esse tipo de jogo. Então, quando a gente vê uma equipe ultra vencedora, né, com alguns treinadores na base e depois no profissional, em equipes fora do Brasil, a gente tem que olhar para trás, quem construiu aquele processo também, quem participou e quem deu ferramenta, quem instrumentalizou aqueles jogadores, quem melhorou a capacidade deles para poder, naquele momento, eles terem aquela performance. Porque se eu acredito que eu sou capaz de fazer isso em 3 meses, ele não pode me contratar, porque eu estou mentindo para ele. Eu estou mentindo e ninguém vai ser capaz de compensar 4, 5, 6 anos de processo mal feito em 3 meses. Eu posso melhorar, eu posso tornar o time mais competitivo, mas não vai jogar o jogo que eu considero esteticamente o mais bonito. Perfeito. Está claro que existe uma, uma atenção especial à adaptação, né? Existe cenário, existe contexto, né? Também E processo, né? Você falou de futebol, processo, existe processo, processo, exatamente. né? Tem uma Processo. pergunta aqui que fala do Atila Henrique, e era uma dúvida minha também, sobre a cultura do clube, né? Nessas suas experiências, a cultura do clube, em forma de jogar, em forma de revelar atletas, ela influenciou de alguma forma no seu modo de jogo? Cara, eu passei em Positivo ou 3 clubes. negativamente? Eu passei em 3 clubes alvinegros e eu consegui bom resultado nos 3. E todos 3 têm uma cultura parecida: Corinthians, Ponte e Galo, né? Então, eu acho que assim, ou eu sou atraído para esses clubes pelo meu perfil de jogo, e eu sou, assim, meu jogo é muito mais um jogo, como eu te falei, né, um jogo de sequências ofensivas curtas, que se assemelha ao que o Klopp faz, se assemelha ao que o Mourinho faz, né, fez, e por muito tempo teve sucesso. Hoje ele tem um pouco mais de dificuldade, mas é um cara extremamente vitorioso, do que equipes que se primam pela qualidade técnica, por um jogo mais técnico, mais desacelerado, com jogadores com um perfil menos enérgico, vamos dizer assim. Então, de alguma forma, eu tenho ido muito para esses clubes, né? Corinthians, Ponte e Galo, que tem a cultura de serem times da massa dentro daquilo que eles representam, né? Óbvio que o Corinthians e o Galo num volume, a Ponte em outro volume, mas também é uma equipe de massa, é uma equipe de vibração, de torcida, né? De torcida sofrida, de torcida que quer ver luta em campo. Então, são 3 equipes que se caracterizam por isso e que se identificam muito com aquilo que eu penso de futebol, que é entrega total, energia total, o jogo tem que estar fervendo, o cara não pode estar fora do jogo, não admite o jogador que esteja assim desatento com o que ele está fazendo. Então, isso impactou muito no perfil daquilo meu como treinador, sim, mas também eu acho que isso me leva para esses clubes e me faz ter bons resultados, porque é muito dentro da cultura de jogo assim que eu acredito. Não que ela não funcione em outros clubes, mas eu acho que, e até como treinador, né, eu acredito que eu tenha essa forma de jogar, mas que óbvio que o treinador ele não pode ter uma forma de jogar, né, Giovanni? Eu consigo construir um jogo hoje muito mais, se precisar, pausado, de posse, jogo apoiado, de progredir junto. Isso hoje, pelo conhecimento, pelo tempo de trabalho, a gente consegue, né? Mas eu vejo que há uma coincidência, uma identificação com esses clubes, né? De poder me colocar sempre nessa condição, com esse perfil de atleta, com esse perfil de clube. Atenção, clubes alvinegros. O É. homem tá no sangue. Zago, a gente tem mais 15 minutos de conversa. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui de um internauta, antes da gente entrar no assunto pandemia e time sub-23, certo? O Muriel Fernandes Correto. fala sobre como gerir um clube, um grupo em que um cenário para mim normal. Uns que jogam mais, outros que jogam menos e outros que nem jogam. Como é isso no dia a dia do treinador de futebol? Acho que não especificamente no seu time, mas como é isso na Também. rotina de jogador de futebol? Também é. Já quando você se aproxima da equipe principal, também você tem muito ego, muito desejo, muitos interesses, muitas vontades ali. Eu vejo que o primeiro passo, né, falando para o Muriel, Giovanni,
primeiro passo que a gente tem que pensar é mudar isso no Brasil. Nós precisamos ter grupos menores de trabalho. Um grupo com mais do que 25, 26 jogadores de linha, você já começa a ter uma perda de qualidade. Você tem que começar a olhar mais para o processo integrado das categorias, né? Eu vejo que uma estratégia, né? A gente vê a capacidade de vitória, né? De alguns caras, por exemplo. O Jorge Sampaoli, a primeira coisa que ele fez no Galo, né? Você pode ver que está nas notícias, foi reduzir o grupo, porque ele sabe qual impacto que isso tem na qualificação do grupo. Eu vou ficar com os melhores, aqueles que são medianos, coadjuvantes, eu não preciso. Porque se eu vou precisar deles 1, 2, 3 jogos no ano. Eu posso utilizar um jogador de destaque mais jovem no lugar dele. E esse jogador de destaque mais jovem, ele vai estar muito motivado a estar ali naquela posição. Em compensação, esse jogador estando aqui praticamente sem jogar, ele vai estar totalmente desmotivado. Então, assim, pensando na gestão de grupo, eu penso que a gente tem que pensar ali num número que talvez seja algo em torno de 23 a 26 jogadores de linha e três goleiros, talvez. Né? E quando você precisar de um quarto goleiro para algum tipo de atividade, você recorre ali aos 23, ao 20, né? Pensando em equipes profissionais. Porque isso vai fazer com que, primeiro, né, como eu te falei lá naquele momento do Mineiro e do Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente tinha 21, 22 jogadores jogando. Alguns jogavam no sábado, prioritariamente iam para o banco na quarta-feira, e alguns jogavam na quarta e a gente rodava eles no banco no sábado. Então a gente tinha ali um grupo muito grande de atletas jogando. Você tinha pouca gente insatisfeita, né, dentro do grupo. É óbvio que a gente ainda é um grupo grande, alguns jogadores estavam, né, acertando saída, mas eu penso isso, cara. Se você tiver 23 a 26, mas vai para DM, começa a ter lesão. Tem lesão, você recorre a uma categoria de baixo para poder completar treino. Porque quem vai ser realmente decisivo para você ao longo do ano são 17, 18 jogadores de linha e mais 1 ou 2 goleiros ali de um nível muito alto. Partiu disso, é muito mais energia perdida de ambiente ruim, desmotivação no treino, mobilização da comissão paralela para poder dar treino para esses caras quando você está envolvido com o jogo, do que efetivamente resultado prático e sucesso. Isso faria, inclusive, olha só, com que o campeonato, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele seria muito mais qualificado se as equipes brasileiras trabalhassem com menos jogadores, porque aí os grandes times não iam ter 35 jogadores lá, muitos encostados. Eles empurrariam ali 10 jogadores que teriam que se empregar. Então eles estariam empregados jogando em outro lugar, quem não estaria nos clubes médios, né? Se a gente tivesse essa filosofia, isso qualificaria muito. Eu acho que esse é um dos motivos também da nossa queda em alguns aspectos técnicos. A gente tem muito bons jogadores que estão parados em grandes clubes e eles não jogam em clubes médios, porque eles ficam inflacionados, né? Por questão de grande salário, e ele não quer ser emprestado para ganhar menos, e às vezes o grande clube não entra em acordo para dividir salário. Então, assim, tem vários aspectos que os grandes grupos, mas aí vamos voltar lá na palavra processo. Para mim, isso tem origem onde? O futebol profissional é pensado isolado do departamento de base. Porque se fosse um processo integrado, eu saberia que aqueles outros 23 do sub-20 são meus imediatos. Eu qualificaria aqueles 23 para serem meus imediatos. Eles estariam ali com uma comissão, estariam jogando, e a qualquer momento eu recorreria a eles. Eu teria consciência que eles têm que estar qualificados para servir ao principal, e a qualquer momento eu recorreria. Eu não precisaria ter um jogador. E aí tem um custo, eu vou te falar um custo de um clube médio, isso é fato. Cada jogador de base, num grupo de clube médio, um clube de Série B, grande ou de pequeno de A, aqueles clubes que flutuam entre Série A e B. Cada jogador de base, ele impacta entre 40 e 50 mil reais a menos por mês, estando no grupo da equipe principal. Ou seja, eu gasto 40, 50 mil a mais por jogador que eu mantiver no grupo principal em relação a um jogador de base. Se eu pensar que eu tenho 8 jogadores de base no meu grupo principal, são 400 mil por mês. Ao longo do ano são 5 milhões de reais que eu gasto com jogadores que muitas vezes não vão jogar. E aí reclama-se do investimento. E se eu pensar num clube grande, esse valor vai para 80 a 90 mil. Né? Essa conta do jogador de base, o quanto que ele economiza estando lá. Então, essas ideias a gente precisava começar a ter para equacionar receita. Eu acho que melhora o processo, oportuniza os talentos que estão subindo, né? Os jogadores com potencial que estão subindo, que muitas vezes são barrados, porque é muito mais seguro colocar um jogador mais velho do que colocar um jogador de base, e aí eu não teria outra opção. E óbvio, eu tenho que garantir que eu esteja formando bons jogadores, porque eles vão ser utilizados a qualquer momento. Excelente. Que aula! Que Que isso. aula! Tem uma pergunta aqui, vamos para a última.
do Cristiano. Inclusive, um repórter nosso que já te entrevistou, já fez reportagem com você, ele pergunta sobre os impactos da pandemia no time sub-23. Alguns clubes, inclusive, já encerraram com a categoria, né, de aspirantes. Como é que está essa situação no Galo? Existe a possibilidade de finalizar essa categoria? Como é que você está trabalhando no dia a dia? Eu sei que não tem poder de campo, mas o extra-campo aí, eu sei que vocês estão se movimentando. O que precisa ser feito? O que está sendo feito? Jogadores sendo demitidos? Vão chegar novos? Como é que está esse planejamento? Bom, quem acompanha o trabalho do São Paulo e no Santos sabe que ele trabalha com a ideia de um time de sparring, né? Lá ele utilizava muito o sub-20 ou até o time B do Santos, que ele utiliza com a seguinte ideia: simular situações de treino do adversário que ele vai enfrentar, né? E a gente já vinha redesenhando com a chegada dele a ideia da equipe. Então ela deixou de ser uma equipe de transição e ela passou a ser uma equipe com a ideia de sparring. Então a saída de jogadores, e assim, verdadeiramente, dos jogadores que saíram, com raríssimas exceções, não eram jogadores que vinham demonstrando desempenho suficiente para estar no clube. Aqueles que realmente apresentavam desempenho ficaram. Então, assim, né, se tem alguém acompanhando, a seleção foi muito bem feita ali dos jogadores que ficaram. E a ideia é que a gente tenha uma equipe de sparring, que seja uma equipe que vá sempre colocar para a equipe principal o desafio que ela vai enfrentar no próximo jogo. Então, ela vai enfrentar um adversário que marca em 4-4-2 com pressão alta. Né, ela vai enfrentar um adversário que marca com encaixe mais individual. Então a ideia dessa equipe, ela está a serviço da equipe principal, ela se mantém treinando, ela se mantém né, com uma programação de treinos, ela fica preparada para qualquer momento que ela precisar fazer um jogo treino contra a equipe principal ou com uma equipe de fora para poder ganhar jogo, ganhar tempo de jogo. Mas o foco dela é que ela seja o sparring ali duas vezes na semana para a equipe principal. Então, eu vi, né, infelizmente, o Bahia, o Inter já tinha encerrado 23, o Atlético Paranaense também está ali infelizmente, eu não acho que diminuir custo da base vai ser a solução, apesar de parecer de imediato que vai ser, ela não vai ser, porque em médio e longo prazo isso vai quebrar, vai fazer com que os clubes quebrem, porque isso vai inflacionar o mercado. Nós vamos deixar de colocar jogadores preparados na equipe de base, e aí você vai ter que recorrer a jogadores já do mercado muito mais caros, sem ter a oportunidade de ter um da base. Nós temos que entender também, Giovanni, eu até falei isso participei aí num vídeo com o pessoal de Portugal no sábado, que a gente vai entender que vai ter um impacto pelo menos de 6, 7 anos, tá? Porque nós vamos ter uma geração que ela vai ter ficado quase um ano sem estímulo. E isso vai atrasar o processo. Então, assim, jogadores que com 17, 18 anos no profissional, isso deve diminuir, não que não vá acontecer. Por quê? Porque todos os jogadores que estão em formação perderam um ano do processo. Ah, mas os jogadores do profissional também, só que eles já têm comportamentos muito mais adquiridos. Então, com menos treino, eles resgatam aqueles comportamentos que eles já têm, porque eles são atletas com muito mais prática de jogo. Os atletas da base ainda estão construindo o comportamento. E então eles vão precisar, e isso vai talvez atrase um ano. Eu vi até uma ideia que tá se discutindo de adiar, né, para o ano que vem, assim, as competições da sub-15 virar 16, a 17 virar 18, com uma possibilidade de colocar esses jogadores para jogar. Vi uma reportagem agora há pouco sobre isso. Acho que até foi uma ideia de eu vi só a chamada, né, não vi de quem foi. Mas assim, vai ter que pensar em alternativa, porque eles vão perder minutagem esse ano e isso vai ter um impacto em médio e longo prazo, né? E uma coisa importante, como nós temos que pensar aí pensando em nível mundial. Ah, mas todo mundo parou, ponto. Mas países que são melhores, têm melhor economia e infraestrutura, vão voltar antes da gente. Então, por exemplo, a Europa deve voltar antes da gente, os Estados Unidos deve voltar antes da gente. Então, Começou a voltar, né? Os atletas deles devem ficar menos tempo que os nossos sem exposição ao treino. Então, isso é um fator que a gente vai ter que considerar também, né? Que a gente vai precisar compensar, que talvez a gente tenha que ficar um tempo maior por causa do nosso pico de pandemia ter demorado um pouco mais e talvez não ter base esse ano. Então, a gente vai ter que refletir sobre isso. Exatamente. A gente tem aí 5 minutinhos de live. Tem gente aqui pedindo, o Fabiano, o Felipe pedindo para ficar até as 23 horas. Né? Mas, infelizmente, a gente precisa seguir. Posso mandar um abraço para o Fabiano Felipe? Ele é um amigo de muito tempo, cara. A gente se conhece aí há quase 30 anos, cara.
Já a gente Que se moral, conhece há que moral. Então, quase 30 anos. então ele realmente sabe do conteúdo que você tem para passar. Eu queria te pedir, em 1 minuto e meio, que você falasse sobre o seu contato com o Sampaoli, o que já aconteceu de resenha entre vocês, sobre transição, sobre atletas, como é que isso tem acontecido? Na verdade, a gente teve um contato, foi com a comissão dele por enquanto, porque foi tudo muito rápido. Com menos de 10 dias foi o tempo que a gente parou, né? Dentre a apresentação. E ele tinha um jogo já naquele final de semana, então era muito mais importante para ele conhecer algumas coisas do clube do que fazer um processo ainda com a equipe de transição. Então a comissão dele passou algumas ideias sobre essas ideias da equipe de transição se tornar SPA. A gente tem algumas ideias, eu acompanho o trabalho dele, né? Acompanho as ideias dele. Ele aplica um tipo de jogo que está muito dentro aí do que eu tenho estudado nos últimos anos, que é o jogo de posição, para poder enriquecer minha forma de jogar, para poder fazer com que as equipes tenham mais repertório. E eu acredito que, para mim, né, pessoalmente, vai ser algo muito importante poder acompanhar. Então, consegui acompanhar ali, acho que 4 ou 5 sessões de treino, né, acompanhar, mas ainda não tive o prazer de ser apresentado pessoalmente a ele. Já o encontrei à distância, né, mas com ele pessoalmente ainda não tive contato. Consegui acompanhar as sessões de treino de perto, mas não ainda fazer o contato que eu acredito que vai acontecer no retorno. Então, quando isso acontecer, você vai ligar para a gente, vai avisar para a gente, para virar conteúdo, virar notícia no nosso portal. A gente vai chegando ao fim, tem gente pedindo para deixar a live rolar, mas a gente faz uma segunda edição posteriormente. Zago, eu quero te agradecer imensamente por uma aula, verdadeira aula de futebol. A gente tem tido a sorte de contar com grandes participantes em nossas lives. Realmente muito conhecimento, realmente muito conteúdo e certamente está engrandecendo, está ajudando o nosso trabalho a trazer pessoas com vocês, né, de grande relevância. A gente está trabalhando com grandes nomes. Amanhã nós teremos Erasmo Damiani, que é uma referência também no futebol de base, já foi coordenador da seleção, já trabalhou no futebol profissional e agora é coordenador das categorias de base, gerente das categorias de base do Internacional. E, mais uma vez, Thiago, muito obrigado. Quando a gente se despedir, vai aparecer a opção de salvar, você salva, publica Sim. aí no seu Instagram. A gente vai pegar esse conteúdo, vai colocar no portal da base também. E quem não assistiu todo, quem recomenda esse conteúdo, encaminhe para seus amigos. Sigam o portal da base, sigam o Leandro.zago, porque é conteúdo, é informação, muita informação sobre futebol de base. Giovanni, é um prazer estar com você. Acho que o bate-papo foi bem legal aí nessa hora, né, para poder falar com bastante gente que às vezes quer buscar informação sobre isso, que quer entender como que funciona. Eu acho que você conduziu de uma forma que a gente pôde falar bastante disso, né, de como que funciona, né, esse trabalho nosso. Então, obrigado pelo espaço, acompanho vocês. Queria convidar, né, quem tá acompanhando a gente, eu vou publicar no canal do YouTube, né, Leandro Zago, é só procurar lá, vai achar no meu canal do YouTube, a partir de amanhã acredito que já esteja a live completa. E para os profissionais que estão acompanhando, Giovanni, eu criei um grupo aí para compartilhar materiais, para poder a gente trocar materiais e eu colocar ali alguns materiais que eu acho importante no Telegram. É só procurar lá, Liderança, Jogo e Treino, tá aberto o canal no Telegram. A pessoa entra lá e eu estou compartilhando diariamente alguns conteúdos que são importantes para o desenvolvimento do treinador, que eu julgo importantes, pelo menos. Grande Certo. abraço, agradecer a todos aí, um abração. Quem tiver interesse pode chamar no direct, não é isso? Boa noite a Exatamente. todos. Valeu. Até mais. Um abraço, obrigado. Abração.